aquela ideia da hipótese documental, 3 Isaías, não aceitar o texto bíblico como ele foi escrito, né? E existe as escolas chamadas pós-modernas, que o sentido está no leitor. O sentido está no leitor. Ou seja, não interessa o que o autor diz e nem para quem ele diz. O que interessa é como eu estou lendo. Isso é um tipo de insanidade coletiva. Entendeu? O texto ele transcende o autor e ele transcende o público. O texto fala por si só, além disso. Entendeu? Aí você cai em umas teorias semânticas malucas. Enfim, existem aspectos semânticos intertextuais no texto? Claro que sim. Existe semiótica? Existe. Uma palavra ela tem uma história semântica? Tem. Mas se eu olhar o contexto histórico, eu olhar o universo do autor, eu pensar para quem ele está escrevendo, existe um significado só a ser descoberto. Porque do contrário, ninguém vai poder falar nada com ninguém. Nós vamos morrer tudo maluco, babando, e ninguém vai poder dar bom dia para ninguém mais. Porque vai que bom dia para você não é bom dia, quer dizer, a gente vai ficar louco. Isso é uma loucura, isso é uma insanidade. Tá certo? Isso é uma indeterminação total. Ninguém é relativista consistente. Porque uma pessoa, para ser relativista consistente, ela só tem um lugar que ela consegue ser, no hospício, com uma camisa de força. Porque, do contrário, ele precisa acreditar que o que ele diz, alguém vai entender. Concorda comigo? Então, se ele for um relativista consistente, o único lugar para ele é trancafiado em algum lugar, porque não tem lógica um negócio desse. Então, nós precisamos estar atentos a essas questões. E tudo isso começou no debate da antiguidade, não nasceu hoje, esse debate. Vale a pena, então, aprender essas coisas, gente? Então, é isso que nós queríamos trazer para vocês, de breve introdução sobre a interpretação. Aonde está o sentido, né? Então, na histórico-gramatical, o sentido está no autor. Na histórico-crítica, na mensagem desconstruída. E nas pós-modernas, o sentido está no leitor. Essas são as escolas atuais. Leiam esse texto aí, da Sagrada Escritura de Timóteo aí. Vamos lá? Pode ler em voz alta aí, todo mundo. Amém. É interessante que esse é o outro texto da inspiração. Nós vimos o de Pedro, homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse ele usa a palavra telpinelstos, né? Que é a ideia de soprado por Deus, né? E a ideia de que a Escritura é inspirada por Deus. Então esse é o sentido original. E é interessante também que esse texto, ele fala da suficiência da Escritura. A Escritura é suficiente para a salvação, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para o quê, Timóteo? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, na Escritura tem tudo que é preciso para ser salvo. Não é isso? Aí, nas Escrituras Sagradas, tem tudo que precisa para ser santo. Aí ele vai finalizar. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Porque ele conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé. Então, na Escritura tem tudo que eu preciso para ser santo. Interessante, né? E aí vem a terceira afirmação. As Escrituras são suficientes, ou tem tudo que eu necessito para ter ministério e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então as Escrituras são suficientes para que eu seja salvo, para que eu seja santo e para que eu tenha um ministério eficaz. Amém? Então elas são suficientes para tudo. Salvação, santidade
e ministério. Por isso que as Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, na sua totalidade, texto plenário, é inspirado, né, inerrante, infalível e regra suficiente de fé e prática. Amém. Você está vendo? Isso está no credo. Mas não saiu do credo, saiu da própria revelação bíblica. Por isso que tem que ser livre exame e não livre interpretação. Entendeu? Bacana, né? Eu fiz mais um texto sobre hermenêutica, eu vou dar de presente para vocês, que eu falo sobre Homero e eu falo sobre a escola de Alexandria. Vocês querem? É um texto que eu escrevi até na forma de crônica e tal. Vou mandar porque ele é divertido, assim, eu brinco um pouquinho e fica interessante. Mas, vocês entenderam? Qual que é o método que nós seguimos hoje? Histórico-gramatical. O histórico-gramatical tem parentesco com qual escola? Antioquia. E um pouquinho com qual escola? Latina. Especialmente aquelas duas ideias que são a analogia da fé e a analogia da escritura. Por quê? Porque essas duas ideias, elas servem para julgar a interpretação final. Elas servem para me dar uma segurança de que minha interpretação final é bíblica.